Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui novamente, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Espírito Santo presente em todo o tempo. Esta lição, ela é desse terceiro trimestre de 2022. E o título da lição de hoje, a lição de número 4, vem trazendo o Espírito Santo no Novo Testamento. O texto de referência está registrado em Atos, capítulo de 2, do versículo 1 ao 13. E o versículo do dia vem dizendo o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. A verdade aplicada também diz que no Novo Testamento o Espírito Santo é revelado de forma clara e objetiva. Veio para habitar com o homem, capacitando-o a cumprir o plano de Deus. Então nós vemos aí o tema da lição de hoje, que é o Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vimos na lição passada que o Espírito Santo ele se apresentava esporadicamente sobre aqueles que eram servos de Deus para trazer uma mensagem específica, seja para o rei ou para o povo de Israel. Após a vinda de Jesus Cristo e o seu regresso para o céu, o seu retorno para o céu, o Senhor Jesus prometeu que estaria enviando o Consolador. E um dos pedidos do Senhor Jesus era que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que do alto pudessem ser revestidos de poder, porque esse Consolador viria não só para capacitá-los, mas para instruí-los acerca de tudo aquilo que o Senhor já tinha ensinado e sobre aquilo que ainda iria estar ensinando por intermédio do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. Meus queridos irmãos, os objetivos da lição de hoje são 3, como sempre, e o primeiro dele na lição de hoje é observar a ação do Espírito Santo no Pentecoste. O segundo é mostrar o Espírito Santo na vida dos apóstolos. E em terceiro, compreender a presença do Espírito Santo nos livros do Novo Testamento. Portanto, oremos a Deus para que sejamos a cada dia mais dominados pelo Espírito Santo no exercício da obra. Esse é um dever que eu, você, nós, como Igreja do Senhor, devemos sempre ter em pauta, Ser sempre dominado pelo Espírito Santo, ou melhor, estarmos sempre na plenitude do Espírito Santo, para que assim possamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus tem determinado à sua igreja, em especial as suas testemunhas. Ok, meus amados irmãos? A introdução vem dizendo: Jesus sopra de forma profética o Espírito Santo sobre seus discípulos, conforme está registrando João capítulo 20, verso 22. Mas foi no Pentecoste que os discípulos tiveram uma experiência cabal de tal modo a terem sua vida transformada e começarem a anunciar o Evangelho com autoridade e ousadia. Pegando aqui esse gancho, nós, conforme está relatado em João capítulo 20, ali do versículo 22, nós vamos perceber que quando Jesus ele envia os 12, depois os 70, nós vemos ali que o Senhor Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, o Espírito, e ali vem sobre a todos os discípulos, não só dos 12, mas também dos 70 que foram enviados posteriormente, que vem sobre eles uma capacitação, sobrenatural, para que eles pregasse o Evangelho, curasse os enfermos, expelisse os demônios, enfim. E foi tão maravilhoso aquele momento que quando os discípulos retornaram para Jesus, eles vinham radiantes de alegria, eles voltaram radiantes de alegria. Por quê? E eles disseram para Jesus: olha, Senhor, no teu nome nós vimos Satanás caindo como raio do céu. Ou seja, eles estavam com poder e com autoridade para subjugar o inimigo, as enfermidades e para anunciar o reino de Deus. Então Jesus, ele disse: olha, vocês estão muito felizes, estão muito alegres. Estou parafraseando aqui. Mas fique muito mais feliz e muito mais alegre pelo vosso nome está escrito nos céus. Ok, meus amados irmãos? Então, isso foi uma pequena demonstração daquilo que aconteceria no futuro, quando Jesus retornasse ao Pai e enviasse
o Consolador para estar conosco para sempre. O ponto-chave vem dizendo que o Espírito Santo veio para estar com os discípulos de Cristo, capacitando-os a cada dia mais a viver o reino de Deus e cumprir o ID de Jesus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele veio para capacitar-nos a cada dia mais a vivermos o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Nós já estamos no reino de Deus e vivemos no reino de Deus. Mas para que isso seja melhor compreendido, é preciso que o Espírito Santo venha nos capacitar, porque uma coisa é você viver e estar no reino de Deus, e outra coisa é você trabalhar pelo reino de Deus. E a função primordial da igreja na terra, apesar de já estar no reino de Deus e viver no reino de Deus, é expandir o reino de Deus. Então Jesus nos deixa aqui como responsáveis na expansão do reino de Deus. E para isso o Espírito Santo precisa estar nos capacitando a cada dia para que possamos viver esse reino de Deus e cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, nós vamos ao primeiro tópico, que vai estar falando sobre a atuação do Espírito Santo no Pentecoste. Então, o Pentecoste foi um marco na história dos cristãos, pois além de transformar os discípulos em testemunhas, foi justamente ali que a igreja foi inaugurada, de fato, em cumprimento ao que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme está registrado em Mateus, capítulo 16 e verso 18. Então nós vemos nesse primeiro ponto que até a chegada do Espírito Santo, a igreja estava ainda susceptível ao ataque de Satanás. O inimigo poderia, de uma forma ou de outra, prevalecer sobre a igreja do Senhor. Mas a partir da chegada do Espírito Santo, os discípulos, e por que não dizer a igreja, foi tomada por um poder sobrenatural, capacitada, de modo que se cumpre o que Jesus disse, que jamais, como quando ele edificasse a sua igreja, através do poder e da autoridade do Espírito Santo, que estaria para vir, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E é o que nós temos visto no longo da história. O inimigo tem lutado de todas formas, de todo jeito, de toda maneira, para desconfigurar a igreja, para destruir a igreja, para esfriar a igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, ela continua sempre indo avante e atuante como nunca, porque ela tem recebido do Senhor Jesus essa unção, esse poder, essa autoridade divina para cumprir com as determinações, com o mandamento do Senhor Jesus, que aí prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro ponto, nós vemos aqui sobre o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Além de ser o cumprimento da promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, descrita pelo profeta Joel lá no seu livro, no capítulo 2, 28 a 32, Jesus também disse aos seus discípulos para ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, conforme está registrado em Lucas 24, 49. O texto de Atos capítulo 2 é categórico ao dizer que se cumpriu o dia de Pentecoste e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, do verso 1 a 4. O Espírito Santo não era mais uma promessa agora, uma promessa agora se tornava real, atuante e presente na vida de seus discípulos. Pedro, em sua pregação, pôde dizer que a promessa dizia respeito a todos quanto o Senhor chamasse. Atos capítulo 2, 39. Cabe a nós tomar posse desta promessa para que sejamos cheios do Espírito Santo. Então nós vemos que ali, naquele momento, após a crucificação de Jesus e a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a perseguição generalizada que estava acontecendo ali em Jerusalém, os discípulos amedrontados estavam, agora escondidos. E eles foram ao tabernáculo e estavam ali em silêncio, mas aguardando a promessa. Mas a partir do momento que eles foram revestidos deste poder,
que eles receberam essa unção gloriosa, que veio como línguas de fogo e foi repartida sobre eles, e começaram a falar em outras línguas, línguas essas que foi interpretada por diversas pessoas que estavam em Jerusalém naquela época. Nós vemos ali no relato de Atos dos Apóstolos que muitas pessoas estavam compreendendo o que estava sendo dito naquelas línguas diferentes que aquelas pessoas indoutas, a maioria delas, pessoas que não entendiam outro tipo de idioma, de dialeto, estavam falando, mas falando no poder e na autoridade do Espírito Santo, falavam das grandezas de Deus para aquelas pessoas que estavam à porta do cenáculo ouvindo. E alguns interpretaram como sendo uma bebedeira, como sendo ali alguma coisa fora do comum, fora do normal. Até que Pedro se levanta e agora cheio do Espírito Santo, ele começa a falar com desenvoltura, com ousadia, com poder, com autoridade, de maneira tal como nunca tinha falado, porque agora ele estava recebendo a capacitação do Espírito Santo para fazer, aquela pregação e transmitir para aquele povo que ali estava reunido, as grandezas de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, por que ele foi crucificado e morto, enfim, qual o objetivo do Senhor Jesus e por que aquilo estava acontecendo. Como ele bem disse, nós não estamos embriagados sendo esta hora do dia, mas o que vocês estão ouvindo e vendo nada mais é do que o derramado Espírito Santo para se cumprir o que Joel tinha profetizado há muitos e muitos anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que, do segundo ponto, nós vemos que houve, através desse ensinamento, desta primeira pregação do apóstolo Pedro, uma colheita maravilhosa. Nós vemos que na festa do Pentecoste traziam sempre os primeiros frutos, porém neste Pentecoste os primeiros frutos foram quase 3.000 almas que reconheceram a Jesus como Salvador, conforme está descrito em Atos capítulo 2 e versículo de número 41. O Espírito Santo, pela primeira vez, veio para estabelecer o seu domínio, pois hoje vivemos a dispensação do Espírito Santo e um dos seus propósitos é capacitar os discípulos para fazerem a obra de evangelização. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme está registrado em João, capítulo 16, verso 8. Enquanto pregamos, é o Espírito Santo que trabalha no coração dos ouvintes, conscientizando sobre a necessidade do arrependimento. Então nós vemos, irmãos, que é maravilhoso o trabalhar do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo, aqui pelo menos, ele age de duas formas. A primeira é nos capacitando para falar aquilo que precisa ser falado. É por isso, irmãos, que todas as vezes que nós vamos fazer uso da palavra, primeiro nós precisamos meditar na palavra de Deus. Segundo, pedir a orientação de Deus sobre aquilo que devemos falar. Porque não é simplesmente subir no púlpito e abrir a boca e falar qualquer coisa ou achar que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai colocar a palavra. E isso, antes de tudo isso, precisamos também orar. Precisamos orar, nos santificar, nos consagrar, porque sempre precisamos ser um instrumento ou um vaso, pronto e preparado para receber aquilo que Deus tem para transmitir à sua igreja. Então, primeiro, preciso orar, meditar na palavra, com espírito de devoção e de oração, para que o Senhor venha nos iluminar naquilo que precisamos falar. Então, se você é um conhecedor das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vai te orientar naquilo que você precisa dizer. Você vai rascunhar alguma coisa, se é um estudo bíblico, se vai ser uma pregação expositiva. Então, você estando apto, preparado, então o Espírito Santo vai te trazer a direção daquilo que você precisa fazer. E automaticamente, através dessa capacitação que o Espírito Santo te dá, ao mesmo tempo, aquele ouvinte, aquela ouvinte, que está absorvendo aquela palavra, porque essa palavra vai ao encontro da pessoa e, conforme está escrito, ela vai trazer o resultado na vida daquelas pessoas para a qual ela está sendo enviada. E a partir daí, então, o segundo ponto é que o Espírito Santo vai trabalhar no coração daquela pessoa, convencendo ele da justiça
né, do juízo, né, vai confrontar ele com a sua miserabilidade, com o seu pecado, e ele vai chegar à conclusão de que ele precisa de Jesus. Então veja que não é eu, não é você, não é nós que vamos convencer a pessoa. Eu posso até ter o poder de persuadir alguém a fazer alguma coisa, mas isso vai durar pouco tempo. E nós temos resultado disso. Muitas vezes nós convencemos a pessoa tanto, nós persuadimos tanto aquela pessoa, que muitas vezes para ela nos silenciar e para que nós paremos de ficar insistindo, ela levanta a mão e aceita Jesus. Mas depois disso, irmão, ela desaparece e nunca mais ela quer saber de ir na igreja. Por quê? Porque ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Ela não foi conscientizada pelo Espírito Santo. Então o trabalho da igreja é testificar de Jesus. O maior testemunho que eu, você, nós podemos dar é falar aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. É mostrar para a pessoa que quando você não tinha Jesus, você estava de uma forma, você vivia de uma forma, de um jeito. Mas a partir do momento que você veio para Jesus, a tua vida mudou. Né? O teu pecado foi perdoado, você agora tem paz no coração, você tem paz de espírito, você tem descanso, você tem convicção da tua salvação, você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida, que você agora tem a vida eterna, que você antes não tinha. Então, são muitas as coisas que podem nos levar a testemunhar de Jesus a outras pessoas. Agora, convencê-las não compete a nós, é um trabalho do Espírito Santo. E como diz aqui, é o Espírito Santo que convence. Né? É o Espírito Santo que convence de tudo aquilo que é necessário para que a pessoa venha se arrepender do seu pecado. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, automaticamente, meus irmãos, tem aqueles que vão resistir ao Espírito Santo. Embora a palavra de Deus diga que nós devemos ser obedientes à voz do Espírito Santo, não rejeitar o Espírito Santo, mas tem pessoas que vai rejeitar. Tem pessoas que, mesmo convencidas, vai chorar, vão se emocionar, vão sentir que realmente precisa, mas eles estão tão presos no pecado. O pecado domina eles de tal forma que eles vão continuar presos no pecado porque eles não querem abrir mão das coisas que já estão acostumadas a fazer. Infelizmente, existe esse outro lado da moeda. No entanto, o nosso dever, a nossa obrigação como os apóstolos e como discípulo de Jesus hoje, nessa era, é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é a tônica. Portanto, nós precisamos atentar para isso, porque no Novo Testamento o Espírito Santo revela o seu desejo de permanecer no homem, revestindo e habitando em seu íntimo. Então preste atenção, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. E o desejo do Espírito Santo é continuar sendo íntimo conosco, nesta comunhão perfeita. Aleluia. E assim nós temos condições de fazer a obra do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós vamos estar falando aqui sobre o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então veja que é notável a transformação que aconteceu na vida dos apóstolos. Antes do Pentecostes, o que se notava eram homens tímidos, temerosos. Porém, agora, sob o poder do Espírito Santo, se tornaram homens corajosos, intrépidos na pregação da palavra. Veja, nós falamos a princípio que após todo aquele movimento que aconteceu ali em Jerusalém, com a prisão, com a crucificação, com a morte de Jesus, com a ressurreição e tudo aquilo que foi inventado posteriormente por conta dos sacerdotes, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Os irmãos conhecem muito bem a história. Então, Pilatos põe soldados nas ruas para procurar os cristãos, prender os cristãos, enfim, vira aquela balbúrdia na cidade. Então, amedrontados, tímidos, eles não têm outra alternativa, se trancam, né, dentro de casa, vão para o cenáculo. No entanto, eles não esqueceram a promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permaneceram com a promessa, e quando Jesus aparece a eles, depois de ressuscitado, e renova a promessa, e Jesus volta para o Pai, eles vão para o cenáculo. Ali diz o texto que estavam ali reunidos, né, quase 120 irmãos. 120 irmãos estavam ali, entre os apóstolos e irmãos
que tinham aceitado Jesus e que vão para o cenáculo para aguardar esse poder glorioso que viria sobre a igreja que estava sendo inaugurada naquele momento. Então, meus amados irmãos, por toda a história, a igreja do Senhor sempre foi uma igreja perseguida. Nós temos um privilégio muito grande nesse tempo ainda. Nós estamos vivendo a dispensação da graça e o nosso país é um país que, embora vez e outra pipoque alguma coisa contra os cristãos, mas numa regra geral nós temos paz, nós temos liberdade de culto, desde que a gente, quando vai fazer um evento na cidade, comunique às autoridades, peça aí uma permissão, né? Sempre tivemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é uma regra geral para todo mundo. Nós temos países que é proibido, inclusive, falar de Deus. É proibido carregar a Bíblia, é proibido falar de Jesus, é proibido se reunir, né? Como igreja. Então, meus amados irmãos, nós temos ainda essas perseguições. No entanto, a vinda do Espírito Santo ela é justamente para capacitar os irmãos. Veja que, conforme o comentarista nos mostra, e nós podemos ver isso claramente lá em Atos, que apesar de Jesus ter renovado a promessa e ter voltado para o Pai, eles foram ao cenáculo, mas mesmo assim estava ainda, né, debaixo do medo, debaixo das retaliações provocadas ali pelos sacerdotes, porque eles tinham uma sede de exterminar com todos os cristãos, né? Eles não aceitavam, assim como Paulo, no seu tempo, ele foi um grande perseguidor da igreja. Da mesma forma, né, os sacerdotes tinham ódio, eles tinham aversão aos discípulos e aos apóstolos. Então, enquanto o Espírito Santo não veio e os capacitou e encheu eles desse poder e dessa autoridade, eles não tiveram ousadia para sair de dentro daquelas quatro paredes para fazer, né, cumprir o desejo e a vontade do Senhor Jesus. E quantos de nós hoje estamos, né, satisfeitos em estar dentro de quatro paredes? No entanto, o Senhor Jesus espera, como aconteceu lá no Pentecoste, que a igreja saia de dentro das quatro paredes e venha para fora, para falar da grandeza de Deus, para falar do amor de Deus por toda a humanidade e pregar esse Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que o Senhor espera da igreja odierna, dessa igreja dessa última era, desse último tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro ponto aqui, do segundo tópico, vem falando também sobre uma vida de testemunho. O escritor Lucas disse que quando a virtude, que do grego quer dizer dinamis, poder, capacitação, do Espírito Santo fosse derramado, os discípulos seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, conforme está registrado em Atos capítulo 1, verso 8. Esta passagem é muito forte, pois a palavra testemunhas, neste texto, não tem a ver apenas com alguém que presenciou algo, mas sim com alguém que se torna mártir por uma causa. A presença do Espírito Santo na vida dos discípulos foi tão impactante que eles preferiram morrer a ter que deixar de anunciar o Evangelho. Que Deus nos ajude a ter o mesmo fervor que os primeiros discípulos. Então, meus amados irmãos, os discípulos de Jesus, aqueles 12, né, eles presenciaram tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mas os outros que aceitaram Jesus posteriormente, eles também receberam essa capacitação e se tornaram testemunhas de Jesus de tal modo que eles preferiram morrer, se tornar mártir, do que negar o nome do Senhor Jesus, né? Nós vemos aí que alguém chegou para os apóstolos e disse: olha, nós não queremos que vocês falem desse Jesus e coisa e tal. E eles falaram assim: olha, julgai se é certo entre vós, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então essa era a tônica dos apóstolos da época. Eles não se intimidaram, foram chicoteados, aprisionados, apedrejados, foram cerrados no meio, foram degolados, enfim, todos eles morreram como mártires, mas não negaram o nome do Senhor Jesus. E da mesma forma, conforme está registrado no comentário,
O Senhor espera que nós sejamos cristãos e testemunhas do Senhor, ao ponto de, se tivermos que perder a nossa vida por amor a Cristo, possamos perder. Porque está escrito que aquele que perder a sua vida por amor ao nome do Senhor Jesus, encontrará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No ponto 2, vem falando sobre os missionários dirigidos pelo Espírito Santo. O grande desejo de Deus, ao derramar sobre eles o Espírito Santo, era a salvação do ser humano e, consequentemente, evangelização do mundo. Os discípulos, revestidos de autoridade e poder, passaram a proclamar o evangelho em várias regiões daquela época. Pedro, cheio de poder, levou o evangelho à casa de Cornélio, depois de um direcionamento do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 10, versículo 19 a 21. Filipe também, através de uma direção do Espírito Santo, foi para um caminho que o conduzia até Gaza, que estava deserta, e ali evangelizou a um etíope, e este até foi batizado, conforme está registrado em Atos capítulo 8, verso 26 a 39. Paulo empreendeu três viagens missionárias, levando o evangelho aos judeus nas sinagogas e depois aos gentios. Somente em obediência ao Espírito Santo é que obteremos êxito na grande comissão. Então, irmãos, um outro ponto que nos chama a atenção aqui, nessa comissão, é que nenhum deles, nenhum dos discípulos ou dos apóstolos saíram de conta própria. Eu vou para tal lugar. Não. Eles sempre foram orientados, impulsionados e enviados pelo Espírito Santo. Pois veja que o Espírito Santo, ele fala com Felipe, mas uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então ele fala com Felipe obedece à voz do Espírito Santo e desce para a estrada que dá para Gaza, que estava deserto, não tinha pessoas ali. Mas ao chegar naquele lugar, ele percebe que vem uma carruagem, e dentro daquela carruagem está o eunuco Mó, da rainha de Candace, que vinha lendo ali o profeta Isaías. E quando ele se aproxima um pouco mais, ele percebe, ouve o que aquele eunuco estava lendo. E aí ele pergunta para o eunuco: você está compreendendo, está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco responde: eu não estou entendendo. Você pode me explicar de quem o profeta está falando? Está falando dele ou de uma outra pessoa? E naquele momento, ele sobe do carro junto com o eunuco, explica desde o início tudo o que estava acontecendo e o que tinha acontecido. E o eunuco, naquele momento, por ter abrido seu coração, ter abrido seus ouvidos para ouvir a voz do evangelho, ele é convencido, não por Felipe, mas pelo próprio Espírito Santo, que tem essa função primordial de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então o eunuco diz: olha, eu estou avistando ali na frente água. O que impede que eu seja batizado? E aí nós conhecemos a história que Felipe, se você crê, ele falou: eu creio. E aí pararam a carruagem, ele desce do carro e entra na água, e ali é batizado por Felipe. E naquele momento, após ser batizado, nós sabemos que o Espírito Santo transladou Felipe. E quando ele pensa que não, ele se acha em Azoto. Oh, glória a Deus! Então o Espírito Santo, irmão, ele é fundamental na vida do cristão. Nós não podemos fazer a obra de Deus só por conta do conhecimento teológico e conhecimento bíblico. Nós precisamos dessas ferramentas, sim. Precisamos do conhecimento teológico, precisamos do conhecimento bíblico, mas precisamos muito mais da unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico vem falando sobre o Espírito Santo e os livros do Novo Testamento. Os escritos sagrados têm a inspiração do Todo-Poderoso, por isto o Espírito Santo cuidou de cada detalhe para que as verdades essenciais fossem preservadas e transmitidas ao povo daquela época e posteriormente às futuras gerações. Então nós vemos aqui que a Bíblia e principalmente os livros do Novo Testamento, eles foram inspirados, Eles foram inspirados para que não só auxiliasse os cristãos daquela época, mas também os cristãos dessa nova geração, dessa era pós-modernidade. Então vemos aqui que os evangelhos de Atos constituem a maior fonte inspirada de informações acerca de Jesus. Seu ministério e a obra que realizara, compreendidos em 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Espírito Santo usou cada um dos evangelistas dentro de sua cultura em visões diferentes. Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus, o Messias prometido. Marcos aborda Jesus como servo sofredor. Lucas, em seu evangelho, revela Jesus como filho do homem. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta a caminhada da igreja, que o poder e na força do Espírito Santo disseminou o cristianismo. Então nós vemos aí que os 4 evangelhos, eles mostram, de acordo com a vontade do Senhor, cada faceta daquilo que Jesus realizou na terra. Então nós vemos aqui perfeitamente que o Espírito Santo usou cada um dos evangelistas dentro de sua cultura e em visões diferentes. Então Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus, o Messias prometido. Marcos aborda Jesus como servo sofredor. E Lucas, no seu evangelho, revela Jesus como filho do homem. E aí Atos dos Apóstolos vem apresentar a caminhada da igreja sob o poder e na força do Espírito Santo, que a partir de então começa a disseminar o evangelho e o cristianismo começa a se propagar por todo o mundo de então e chega a nós, nessa época que estamos vivendo. E aqui no Brasil estamos aí, se não me falha a memória, já na casa dos 112 anos. Se não completamos, estamos aí completando os 112 anos. 111 anos eu sei que já completamos, de evangelho no Brasil. O evangelho, principalmente na ala pentecostal, ela foi trazida aí pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então eles são responsáveis pelo pentecostalismo no Brasil. Então esse trabalho, esse processo hoje tem 111 anos e milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador dentro desse período em que estamos vivendo. Muitos já estão descansando no Senhor, já dormiram no Senhor, conforme a gente costuma dizer. E outros estão ainda lutando, fazendo a obra do Senhor Jesus, ininterruptamente. Embora que outros estão acomodados como se estivessem aí numa colônia de férias. Mas o importante é que o trabalho do Senhor está prosseguindo, está indo à frente. A igreja é triunfante e quem é o dono dela é Cristo, e o Espírito Santo sempre vai fazer uso daqueles que se propõem e se colocam à disposição do Senhor para fazer a sua obra. As cartas possuem um teor didático muito forte, pois, além de trazer informações acerca do reino de Deus, possui conselhos práticos sobre a maneira como os cristãos deveriam se portar. E ainda apresentam uma doutrina sadia, que sustentou a igreja primitiva. Um dos homens que mais contribuiu através das cartas foi o apóstolo Paulo, que, debaixo da inspiração do Espírito Santo, escreveu cartas até mesmo da prisão, dando alento aos fiéis, bem como fortificando a igreja com a palavra de Deus. Não podemos deixar de citar também o livro de Apocalipse, que significa revelação. É o livro da escatologia bíblica e o único livro profético do Novo Testamento. Então nós vemos aí as cartas paulinas, e o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, aonde nos aponta o que vai se cumprir no futuro, e acreditamos que é um futuro muito breve, pois o Senhor Jesus está voltando. Pelos sinais que temos visto no mundo em que vivemos, nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas. Por outro lado, temos as cartas, as epístolas, que nos orientam sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa santificação, sobre a pureza, sobre a mansidão, sobre a justiça, enfim, uma regra de fé para que nós possamos seguir agradando ao Senhor e tendo paz com todos os homens, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, para concluir, dizemos aqui que assim como o Espírito Santo esteve presente na vida dos discípulos, operando milagres e prodígios, ele também está conosco. Precisamos apenas buscar e desejar ardentemente sua presença para que direcione a nossa vida, projetos e ministério. Então esse deve ser o nosso foco, porque assim como o Espírito Santo esteve presente na vida dos discípulos, que ele possa estar operando também os milagres e prodígios em nossa vida, porque precisamos buscar e desejar ardentemente
a sua presença, para que Ele, o Espírito Santo, possa nos direcionar ou direcionar a nossa vida nos projetos de Deus, né? Automaticamente no nosso ministério. Que ele seja coroado de êxito pelo Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim concluímos a aula de hoje, agradecido ao Senhor por essa rica oportunidade, orando sempre para que o Espírito Santo venha te trazer um entendimento melhor, falar mais profundamente aí no teu coração. E se for a vontade do Senhor, estaremos de volta no próximo domingo. Portanto, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim o quiser.